lembrava que no campo ecumênico é importante o diálogo. O diálogo significa eu me colocar no lugar do outro. Mas o Concílio Vaticano II, um decreto sobre o ecumenismo, chamado Unitatis Redintegratio, a reintegração da unidade, ele lembra também que é preciso levar em conta que na Igreja Católica há uma hierarquia de verdades, uma ordem. Quer dizer, nem todas as verdades estão na mesma situação, na mesma altura, diríamos assim. Há algumas que são mais importantes. E a importância de uma verdade, quer dizer, ela é tanto maior, mais importante, quanto mais se refere ao fim. Por exemplo, a Santíssima Trindade. Então, uma verdade sobre o Pai, sobre o Filho ou sobre o Espírito Santo é mais importante que uma verdade sobre um dos meios da salvação. A Trindade é o nosso destino eterno. Vivemos, trabalhamos, lutamos, sofremos e queremos estar um dia eternamente glorificando a Trindade. E existem meios para chegarmos à Trindade. E entre esses meios é bom destacar a Palavra de Deus, a oração, a mediação dos santos e inclusive Nossa Senhora. Significa, pois, que uma verdade, vamos dizer, sobre Jesus Cristo é muito mais importante para a Igreja do que uma verdade sobre a oração ou sobre Nossa Senhora. Então, quando eu falava de nós começarmos a procurar aquilo que nos une, vamos começar com aquilo que é fundamental. Porque entendendo melhor Jesus Cristo, nós vamos entender melhor o papel de Maria. Se não houver uma compreensão clara sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, sobre o seu desígnio de salvação, facilmente, quando se tratar de um dos meios, vamos estar discutindo e não estaremos nos entendendo. Nos tempos atuais, um grande passo no ecumenismo tem sido dado por congressos ecumênicos sobre temas justamente sobre os quais não temos assim uma unidade. Inclusive tem havido vários congressos sobre Maria, com a presença de católicos, de ortodoxos, embora com católicos e ortodoxos, temos um pensar muito comum a respeito de Nossa Senhora, especialmente tudo aquilo que se refere até o ano 1000. E também com a presença, então, de evangélicos, dos vários ramos evangélicos. E o que esses congressos têm demonstrado aos participantes? Claro que quem participa são pessoas entendidas, porque ali não basta boa vontade, não basta assim, o desejo de uma aproximação. Aliás, o ecumenismo, quando feito por pessoas despreparadas, que nem conhecem a própria fé, é um desastre. Em vez de ajudar a unir, acaba criando mais problemas. E esses congressos têm mostrado que, muitas vezes, o grande problema é quanto às expressões referentes a Nossa Senhora. Isto é, por vezes usamos, nós católicos, e os protestantes usam a mesma expressão, mas o sentido é diferente. Dou um exemplo, a mediação de Maria, que tanto escandaliza às vezes irmãos evangélicos, mas dentro do nosso sentido, talvez na hora que entendermos o que nós católicos compreendemos pela mediação, se desfaz muito preconceito. Então esses congressos por especialistas têm sido até incentivados pela Igreja e alguns até nem são oficiais, mas também dão uma boa contribuição. Entre esses não oficiais, eu gostaria de destacar um grupo de Dombes. Dombes é uma trapa na França e desde 1937, em Dombes, há reunião de teólogos. E para ficar bem equilibrado o grupo, são 20 católicos, 20 luteranos, teólogos protestantes. E os objetivos são ecumênicos, já estudaram vários assuntos, inclusive
andaram estudando e refletindo sobre Nossa Senhora. E vejam a que conclusões eles chegaram. Destaca a principal: nada em Maria nos permite fazer dela o símbolo do que nos separa. Nada em Maria nos permite fazer dela o símbolo que nos separa. E assim, a gente tem que esperar que o Espírito Santo vá realizando todo esse trabalho de uma aproximação. Eu disse num bloco anterior que o trabalho ecumênico é um trabalho lento, paciente. E falta dizer que ou ele é feito de muita oração ou ele não terá resultados que vão nos ajudar em alguma coisa. Porque o ecumenismo é fruto da ação do Espírito Santo e os resultados só podem vir dele. Por isso, no final de uma carta que escreveu sobre ecumenismo, o Papa João Paulo II, nessa sua carta, Ut Unum Sint, para que seja um. Aliás, você deve ter notado que os documentos da igreja sempre tem o título em latim, porque são as 2 ou 3 primeiras palavras do texto oficial, que é latino. Ut Unum Sint, de 1995. O Papa lembrou que o poder do Espírito de Deus faz crescer e edifica a igreja através dos séculos. Com o olhar voltado para o novo milênio, ele escreveu em 95, a igreja pede ao Espírito a graça de reforçar a sua própria unidade e de a fazer crescer até a plena comunhão com os outros cristãos. Dito isso, o Papa pergunta: como consegui-lo? Como conseguir essa unidade? E ele responde: em primeiro lugar, com a oração. Ele pergunta novamente: como consegui-lo? Com a ação de graças. E pela terceira vez pergunta: como consegui-lo? Com a esperança no Espírito Santo. O Papa deixa claro, portanto, que o ecumenismo, esse caminho difícil, delicado, mas desejado por Deus, é, em primeiro lugar, fruto da oração. Pedir. Se é o pai que quer a unidade, expressa tão claramente pelo seu filho, se a unidade é fruto da ação, não do trabalho dos homens, nosso trabalho é importante também, nossa colaboração é importante, mas o ecumenismo é, acima de tudo, fruto da ação do Espírito Santo, é preciso pedir. Pedi e recebereis, pedido confiante. E aí as semanas de oração pela unidade dos cristãos, que acontece cada ano no mundo todo. Na Europa, no mês de janeiro, de 18 a 25 de janeiro. Aqui no Brasil, na semana que antecede Pentecostes. Então esses momentos e encontros de oração são importantes no caminho ecumênico. Ao menos, juntos, estamos rezando e pedindo uma unidade, que humanamente é difícil, mas a Deus nada é impossível. E há uma observação conclusiva do Papa. E se nos viesse a vontade de perguntar se tudo isso é possível, a resposta seria sempre sim. A mesma resposta ouvida por Maria de Nazaré, porque a Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então nós, filhos de Maria, somos convidados a pedir por esta unidade, tão desejada por ela, porque ela sabe o quanto o seu Filho nos deseja ver unidos num só coração.